o papiro de Jesus por vários motivos. Primeiro, os fragmentos são muito pequenos. Em segundo, o teste dataria o material, mas não o manuscrito. E, finalmente, a data que esse método dá só é exata dentro de 50 anos. Para chegar a uma idade exata do papiro, técnicas de comparação ainda são as mais eficazes. Por isso, Teed teria que buscar o antigo ao invés do moderno. Comparar caligrafia é a tarefa mais importante e difícil do papirologista. Na antiguidade, a caligrafia usada pelos escribas mudava bastante ao longo do tempo. A caligrafia do século I a.C. era muito diferente daquela feita 100 anos mais tarde, da mesma forma que a caligrafia da era de Juliet era notavelmente diferente da nossa própria. Então, quando se tem um papiro sem data, é preciso compará-lo com documentos com estilo de caligrafia semelhante, cujas datas sejam conhecidas. É necessário encontrar outro manuscrito que combine com o estilo daquele cuja data se procura, e para se certificar da data, é preciso fazer isso com vários textos diferentes. Comparable papyri, comparable manuscripts can be found all over the world, in archives and library and museums. But what you want to do is to go back to the sources where most of the important papyri, those we need for our work, were written or were discovered by archaeologists. And in our case, that's Israel, that's the Holy Land, with Qumran, the Dead Sea Scrolls, with some of the wadis, the Nahal Khaber, and even the fortress of Masada. At all of these places, parchment, leather, papyrus fragments were found, even inscribed pieces of pottery, potsherds, so-called ostraka. And all those belong to a dated or datable period. So we can use them, we must use them, we must go there and look at them, and indeed look even at the places where they were found. To find out why you think the papyrus is as old as you say it is, I have to go to the Holy Land. Our detective work takes us back to the places where it all happened, where the eyewitnesses lived, where they passed on the accounts of what they had seen, and where the oldest surviving manuscripts, some of them which we need for our work, were written and kept and discovered. Então agora é hora de Matthew d'Ancona seguir os passos de Teed. Primeiro, Nahal Hever. O deserto da Judéia no coração da Terra Santa. É aqui que Teed começou sua procura por manuscritos para comparar com o papiro de Jesus. Muitos desses documentos foram preservados aqui no deserto da Judéia. Igual ao Egito, é a seca que permite que manuscritos antigos sobrevivam por tantos séculos. É um lugar isolado e perigoso para aqueles que não conhecem a região. O guarda local, David Menninger, é o guia de d'Ancona. Viajando no recôndito da terra onde Cristo viveu, estamos em direção da primeira evidência de que Teed precisava para provar a sua teoria. A paisagem é árida e maravilhosa. Um lugar sem tempo, com história que inspira admiração. Esses são os montes por onde o próprio Jesus andou 2000 anos atrás. O Evangelho, segundo Lucas, nos conta como ele foi tentado pelo diabo ao dizer: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e 40 dias foi tentado pelo diabo. Satanás procura tentar Jesus 3 vezes, mas cada vez ele responde com citações bíblicas e vence seu adversário demoníaco. D'Ancona viajou com David Menninger ao local da Caverna dos Horrores, no vale de Nahal Hever.
Em 1955, arqueólogos encontraram aqui rolos antigos que ajudaram Theod a dar uma data ao papiro de Jesus. A história de toda esta área é sombria e trágica. Em 135 Anno Domini, os judeus se rebelaram contra o exército romano ocupante. Liderados pelo grande líder judeu Bar Kokhba, eles tentaram expulsar os romanos da Terra Santa. Mas no massacre que se seguiu, o exército romano matou mais de 500.000 de rebeldes e seus defensores. Os últimos rebeldes sobreviventes seguiram para esta parte do deserto para escapar dos romanos. Nas escarpas dominando o vale, centenas de metros abaixo, eles encontraram uma pequena caverna para se esconder. Sobre a caverna estão as ruínas do campo que os soldados romanos construíram para sitiar os rebeldes que se escondiam. Os rebeldes ficaram na caverna por vários meses. Como esperado, os romanos venceram essa cruel guerra de atrito. Em 1955, arqueólogos escavaram os restos mortais de homens, mulheres e crianças. Todos morreram horrivelmente de sede e fome. Não é à toa que chamam aqui a Caverna dos Horrores. Eles acharam não só ossos, mas também seus pertences. E o mais importante, encontraram manuscritos que lhe deram uma data exata. Nenhum dos manuscritos poderia ter sido escrito depois de 135 Anno Domini, a data do massacre. Este é um dos manuscritos encontrados na Caverna dos Horrores. Vem do rolo dos profetas menores. Theod sabia com certeza absoluta que não poderia ser posterior a 135 Anno Domini e que a data sugeria que a caligrafia era ainda mais antiga. Ele descobriu que a caligrafia neste pergaminho tinha notáveis semelhanças com o papiro de Jesus. Primeiro, ele achou sua aparência geral comparável ao papiro de Jesus. As letras são retilíneas e verticais. Não há sinais de pontuação e espaços entre as palavras. Então, quando ele olhou para letras específicas, Theod também encontrou semelhanças reveladoras. A letra Rho se estende abaixo da linha natural nos dois documentos. A barra horizontal nos etas está ligeiramente acima da altura mediana entre as duas linhas. Essas características são comuns e provam que os escribas que produziram os dois documentos estavam escrevendo ao mesmo tempo. A data dada ao papiro de Jesus quando Theod o encontrou era próxima a 300 Anno Domini, mas o trabalho de Theod mostra como é semelhante ao pergaminho na Caverna dos Horrores. E como o pergaminho não pode ser posterior a 135 Anno Domini, temos uma nova data para o papiro de Jesus. Nós demos um salto dramático no tempo, mas Theod ainda teve que atravessar quase 70 anos para mostrar que o papiro de Jesus, de fato, se encaixa no período do testemunho ocular. Para a prova seguinte, Duncan acompanhou a trilha de Theod através do deserto de Nahal Rever até a gigantesca fortaleza de Masada, outra cena de grande crueldade. Essa rocha gigantesca se ergue 400 metros acima do nível do deserto. A fortaleza foi originalmente construída pelo rei romano Herodes em 40 a.C. para protegê-lo contra Cleópatra, a rainha do Egito. Mas em 66 Anno Domini, judeus nacionalistas, conhecidos como zelotes,
tomaram Massada dos romanos. A captura da fortaleza foi uma entre uma série de tentativas de expulsar o exército romano da Terra Santa. Determinados a pôr um fim à insurreição judaica, 15.000 soldados romanos sitiaram Massada nos campos cercando o pé da montanha. Na noite da investida final dos romanos, em 73 Anno Domini, os zelotes preferiram que o grupo cometesse suicídio, ao invés de serem levados vivos por seus inimigos. Quando os romanos entraram, eles descobriram que das 900 pessoas que haviam se refugiado aqui, só 2 mulheres e 5 crianças haviam sobrevivido. O Planalto está cercado por todos os lados por uma queda a prumo. Olhando daqui, é fácil saber por que Massada era uma fortaleza natural tão boa. O Mar Morto está à direita e naqueles dias estaria bem mais próximo do pé da fortaleza. À esquerda, a vastidão do deserto da Judéia. Esta é a vista que os rebeldes malfadados tiveram em sua última manhã com vida. Sabemos que os rebeldes morreram em 73 Anno Domini, menos de 50 anos depois da morte de Cristo. Por isso, é possível que alguns dos homens e mulheres mais velhos que se suicidaram aqui tenham de fato visto o ministério de Jesus na Galileia, logo ao norte de Massada, e até a sua crucificação. E como Massada ficou intacta até ser escavada por arqueólogos em 1966, qualquer coisa encontrada aqui que pudesse se relacionar com o papiro de Jesus teria um impacto dramático na teoria de Theod. Nos traria mais perto ao período do testemunho ocular. De fato, arqueólogos descobriram aqui uma pista crucial, a sinagoga mais antiga já encontrada no mundo. Em um cômodo ao lado, onde o sacerdote se vestia antes do culto, arqueólogos encontraram um pedaço de olaria que fora preservado debaixo da areia desde a destruição de Massada. Este é o pedaço de cerâmica. Ele tem a palavra Leia escrita em grego. Nós não sabemos quem foi Leia, ou a que se refere a escrita no fragmento, mas mais uma vez é a caligrafia significativa. Theod encontrou que o estilo de caligrafia era quase idêntico àquele do papiro de Jesus. Mais uma vez, a aparência geral é a mesma. Letras separadas, verticais, um estilo de caligrafia conhecido como uncial. Necessariamente, letras individuais também têm características quase idênticas. Podemos ver que nos alfas, a linha mediana é em forma diagonal. Ela começa embaixo à esquerda e se move em ângulo em direção ao topo direito, em vez de ser horizontal. Os iotas têm o que é chamado um serife em cima, um alargamento perceptível. O fato que o fragmento Leia e o papiro de Jesus mantêm tais semelhanças em estilo nos diz que foram escritos quase no mesmo tempo. O fragmento achado na Caverna dos Horrores trouxe a data do papiro de Jesus para antes de 135 Anno Domini. Mas a prova de Massada o leva ainda mais no tempo para antes de 73 Anno Domini, o ano que Massada foi destruída. Então agora estávamos apenas há poucos anos fora do período do testemunho ocular. Para prosseguir, o próximo passo de Theod seria ver os pergaminhos antigos mais famosos de todos, os pergaminhos do Mar Morto.
O Museu de Israel em Jerusalém é o lar de um dos maiores tesouros antigos do mundo. Ele aloja os famosos pergaminhos do Mar Morto. O sacrário do livro foi adicionado ao museu em 1965. Disse que o desenho distinto se parece com as tampas achadas nos vasos onde os rolos sagrados foram descobertos. Dentro, os rolos estão expostos em luz reduzida e com calor controlado para evitar qualquer possibilidade de dano. Os pergaminhos foram encontrados no deserto há 50 anos por um pastor beduíno. Eles todos têm aproximadamente 2.000 anos. Juntos, os 800 pergaminhos nos dão uma visão única da vida diária de uma antiga sociedade judaica que viveu na Terra Santa no mesmo tempo em que Jesus começou seu ministério. Eles contam histórias extraordinárias da vida diária, leis e crenças desse povo. A maioria dos pergaminhos foi encontrada em fragmentos que precisavam reconstituição, mas alguns manuscritos de couro foram encontrados quase intactos. Na etapa seguinte de sua expedição, Theod fez uma busca minuciosa nos manuscritos, procurando qualquer escrita em um estilo semelhante ao papiro de Jesus. Ele sabia da importância da descoberta, se pudesse encontrar tais semelhanças. Os pergaminhos foram encontrados a 48 quilômetros de Jerusalém, em Qumran, às margens do Mar Morto. Qumran foi o lar de uma antiga sociedade judaica, conhecida como os essênios. Em 152 a.C., eles deixaram Jerusalém, insatisfeitos com o modo que o templo era administrado. Eles acreditavam que os padrões religiosos haviam caído escandalosamente e se retiraram para o deserto para formar sua própria comunidade, com um estilo de vida simples, de oração e estudo. Eles viveram neste recanto isolado no deserto por mais de 200 anos, independentes da liderança judaica em Jerusalém. Mais uma vez, seguindo a rota de investigação de Theod, Dancona chegou ao local de um massacre antigo. Dancona encontrou-se com o estudioso de Qumran, Hanan Eshel, que lhe mostrou o local. Tal como a Caverna dos Horrores em Masada, os essênios tiveram um fim trágico nas mãos dos romanos. Em 68 Anno Domini, a 10ª Legião Romana marchou de Jericó e expulsou os essênios, queimando suas casas e destruindo para sempre sua forma de vida. Os essênios devem ter sentido que o fim estava próximo, porque, como sabemos, eles esconderam seu tesouro mais sagrado, os 800 pergaminhos que formavam sua biblioteca, nas cavernas que circundavam Qumran. O povoado de Qumran ficou escondido pela areia por 2.000 anos. Tudo aqui ficou intocado até 1947, quando um pastor beduíno casualmente encontrou os preciosos pergaminhos dos essênios. Theod, mais uma vez, sabia que qualquer coisa encontrada aqui seria de antes de 68 Anno Domini, o ano em que os romanos destruíram o povoado. Então, se qualquer coisa encontrada aqui se parecesse com o papiro de Jesus, seria a prova crucial, apoiando uma data anterior. E esta é a caverna que continha aquele indício decisivo. Conhecida como Caverna 4, 15.000 fragmentos foram descobertos aqui e posteriormente remontados, formando 530 rolos. Alguns creem que os rolos foram danificados pelos soldados romanos com o intuito de destruir para sempre a biblioteca essênia, mas felizmente para Theod, os fragmentos permaneceram, protegidos pela areia seca.
Entre os 15.000 fragmentos, Theed encontrou este manuscrito do livro de Levítico. Por ser do Velho Testamento, ele teria sido uma parte central da biblioteca essênia. A caligrafia levítica do fragmento é quase idêntica à do papiro de Jesus e, como todos os rolos do Mar Morto, deve ser anterior a 68 Anno Domini. A aparência geral é a mesma. Em ambos, as letras estão desenhadas de forma uniforme, os traços horizontais e verticais da mesma grossura. As letras também têm algumas semelhanças. O épsilon vai até abaixo da linha inferior nos dois fragmentos. Como na cerâmica Lea, encontrada em Massada, os alfas têm a mesma característica peculiar, onde o traço do meio é diagonal em vez de horizontal. Pela primeira vez, o trabalho de Theed empurrou a data do papiro de Jesus para antes de 70 Anno Domini. É um feito extraordinário. Isso nos leva ao período do testemunho ocular. Quanto mais próximo do período do testemunho ocular Theed trouxer o papiro de Jesus, mais certos estaremos que os evangelhos foram escritos por pessoas que conheceram Jesus. Há algum indício de que os evangelhos foram escritos ainda mais cedo? É possível mostrar que foram escritos bem dentro do período do testemunho ocular? Indicações na geografia da Terra Santa sugerem uma data anterior. Temos que viajar a Banias, o ponto mais ao norte de Israel. Na fonte do Rio Jordão está o ponto ao norte visitado por Jesus e seus discípulos. E como no deserto, a paisagem exuberante de Banias é rica em histórias dos evangelhos. É o lugar onde a verdadeira natureza de Jesus foi reconhecida pelo discípulo Simão. Os evangelhos nos contam que foi aqui que Simão declarou ser Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas é o nome Banias que fornece uma pista surpreendente sobre a data dos próprios evangelhos, pois nos evangelhos de Marcos e Mateus ela tem um nome diferente. Os evangelhos referem-se a este lugar como Cesareia de Filipe, mas este nome não foi mais usado após 62 Anno Domini, quando seu nome foi mudado para Banias pelo rei Herodes. O fato de Mateus usar o velho nome sugere que ele estaria escrevendo quando o nome antigo ainda estava em uso antes de 62 Anno Domini. Essa mudança de nome é mais uma indicação de que os evangelhos foram escritos durante o período do testemunho ocular. Na cabeceira do rio está a cidade de Banias. Ela foi construída por Herodes em homenagem ao deus pagão Pan. Aqui, Jesus deu a Simão o nome de Pedro, após Simão declarar ser Jesus, o Filho de Deus. Como consta nos evangelhos, pois agora eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E é esta gruta aqui no templo pagão que parece ter sido a passagem a qual Jesus se referia, como se fosse realmente um portão para o inferno. As palavras dos evangelhos parecem encaixar com o que hoje podemos ver com nossos próprios olhos. Aqui em Banias, os evangelhos se apresentam mais como uma narrativa de testemunhas. A fim de ajudá-lo a levar a data dos evangelhos ainda mais para trás, Theed voltou ao deserto de Qumran e aos pergaminhos do Mar Morto. Aqui nas ruínas da Caverna 7, arqueólogos encontraram outra minúscula parte dos rolos. Theed achava que ela poderia nos levar mais para dentro do período do testemunho ocular. Esse pequeno fragmento com letras escritas em grego é menor do que um selo postal.
A pesquisa de Thierd mostrou que é mais um pedaço do Evangelho cristão de São Marcos, com algumas palavras do capítulo 6. Muitas pessoas discutem se esse fragmento mínimo é do Evangelho de São Marcos, mas a prova de Thierd é